Ezequiel 37, do versículo 1 ao 4, e depois, logo após, o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor a Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4: então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Agora lá no versículo 10: e profetizei como Ele, o Senhor, me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Os ossos secos se puseram de pé e se tornaram vivos ali. Coloque sua mão sobre o seu coração. Santo Espírito do Senhor, aqui está a tua palavra. A tua palavra que nos traz vida, a tua palavra que nos traz cura, que nos traz transformação. Senhor Jesus, eu te peço mais uma vez nessa noite, haja com poder aqui sobre esse lugar. Meu Pai, que o teu povo saia daqui com os corações, meu Pai, ardentes por ti. Que nós venhamos, Deus, sair daqui renovados hoje, porque a tua palavra traz vida sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se assente no seu lugar, adorando ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Nós acabamos de ler esse texto, Ezequiel 37. Um texto que fala sobre um cenário que o povo de Deus, o povo de Israel estava vivendo. E Deus então, através de uma visão, Ele mostra a Ezequiel este cenário de desesperança. Um cenário onde o povo de Deus estava há 70 anos vivendo sobre uma pressão, sobre um cativeiro. E a Bíblia diz então que o Senhor, Ele leva Ezequiel a este vale de ossos secos, a um cenário sem esperança. Deus envia então Ezequiel a essa visão, e eu imagino que o povo dizia: será que algum dia esse cativeiro vai acabar? Será que algum dia o Senhor vai restaurar a nossa sorte? Para aquele povo não existia mais esperança, não existia mais uma canção nos seus lábios, não existia mais uma alegria no seu coração. Não tinha mais esperança. Não havia mais esperança sobre aquele lugar. Era um cenário totalmente ali de morte, onde não havia mais esperança. Por isso que eu disse a você hoje: porque você está abatido, porque você está abatida a sua alma, põe a sua esperança em Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus da esperança. Ele é um Deus da esperança. Mas o povo dizia: nós vamos morrer nesse cenário, não tem jeito mais para nós. O povo dizia isso. E então o próprio Deus leva Ezequiel a esse vale de ossos secos. Porque quando Deus nos leva a um cenário como esse, é para nos mostrar que ainda tem vida. Quando Deus permite você passar por um cenário difícil na sua vida, é para que Ele venha mostrar para você que Ele tem o controle de tudo, que tudo está nas suas mãos. Quando Deus mostra o caos, Ele também mostra que a vida. Ele quer mostrar para Ezequiel, em meio a esse cenário, que ainda existia vida.
Porque o cativeiro não vai durar para sempre. O cativeiro, meu irmão, não vai durar para sempre. Talvez você está aqui nessa noite e você está vivendo talvez uma situação parecida, um cenário de morte, mas eu já quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, o cativeiro não vai durar para sempre, porque o nosso Deus, o seu Deus, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel, Ele não muda. E por muitas vezes o Senhor nos permite estar nesta situação. Ele nos coloca nessa geografia espiritual para sermos uma voz profética, para declararmos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, que tudo está no controle dEle. Quantas vezes o próprio Deus nos permite passar por um vale, passar por uma situação caótica, para que nós venhamos como povo dele declarar sua soberania, porque o nosso Deus, Ele é um Deus soberano, e todas as forças espirituais contrárias vão ter que cair diante do poder de Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso. Então, diante desse cenário de morte, de escassez, nós precisamos declarar sobre a dor, sobre o medo, sobre a morte, que o sangue de Jesus nos garante vitória. Nele nós somos mais do que vitoriosos. Então nessa noite, comece a se alegrar. Comece a se alegrar, porque o seu Deus, o nosso Deus, Ele está restaurando a nossa sorte. E nós ficaremos sabe como? Como aqueles que sonham. Salmos diz: quando o Senhor restaurou a sua sorte, nós ficaremos como quem sonha. Então a nossa boca se encherá de riso, de cânticos, e nós iremos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas. O nosso Deus, Ele é um Deus de grandes coisas. E nessa noite o Senhor te chama para profetizar. Deus quer que você nessa noite se levante, porque Deus agora Ele chama Ezequiel. E é maravilhoso, porque num ambiente como esse de morte, Deus levanta Ezequiel. Deus levanta pessoas em situações difíceis. No início desse livro, a Bíblia diz que lá em Ezequiel 2 diz assim: então entrou em mim o Espírito do Senhor, Ezequiel dizendo, quando ele falava comigo, o próprio Espírito me pôs em pé, e eu ouvi o que ele falava. Deus ordenou que Ezequiel se colocasse de pé. Nessa noite o Senhor te chama: filho, se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé, porque eu quero falar com você. Se coloque de pé, porque é de pé que você irá realizar as obras que eu já decretei sobre a sua vida. Então Ezequiel, ele se levanta. E a Bíblia diz que quando Ezequiel se levantou, Deus começou a mudar aquela situação. Se levante hoje. Se levante hoje e comece a declarar palavras proféticas na sua casa, na sua família, porque eu creio que o Senhor irá mudar a realidade da sua casa. E ele escolhe Ezequiel no meio da sua parentela, no meio da sua casa. O Senhor te escolheu nessa noite. O Senhor te escolheu nessa noite. Sabe por quê? Ele mesmo diz: eu é que bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de morte. Quais são os pensamentos que você está pensando aí? Quais são os seus pensamentos? Pensamentos de paz ou pensamentos de morte? Pensamentos de falta? Quais são os seus pensamentos? Porque os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz.
para nos dar um fim abençoado, um fim próspero. Mude hoje os seus pensamentos. E então Deus coloca Ezequiel no meio do vale. Existem pessoas que entraram aqui nessa noite e você está vivendo um vale na sua vida. E você está exatamente assim, como um vale de ossos secos. Ezequiel agora, ele se encontra no meio daquele vale. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus que o leva ao meio do vale é o próprio Deus que o faz andar sobre o vale. O próprio Deus que permitiu a doença na sua vida, Ele fará com que você ande por cima da doença. O próprio Deus que permitiu talvez o desemprego na sua vida, Ele fará com que você se levante e seja vitorioso. Ezequiel agora está lá naquele vale, e a Bíblia diz que o próprio Deus o faz andar em meio ao vale. Nessa noite você irá andar sobre o vale. Você irá andar sobre a depressão, sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre as crises que você está enfrentando. Decida hoje profetizar. E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Receba essa palavra. O próprio Deus que faz Ezequiel andar naquele vale é o mesmo Deus que está com as mãos estendidas sobre ele. Nessa noite eu creio que as mãos do Senhor estão sobre nós. Lembra agora na sua vida aquele momento que você tentou desistir e você não parou? Lembra aí agora? Naquele momento que você enfrentou a pandemia, naquele momento que você talvez enfrentou o desemprego lá na sua casa, o Senhor te sustentava com a mão dele vitoriosa sobre a sua vida. E então agora Ezequiel, ele começa a andar sobre aquele vale. A mão do Senhor começa a guiar Ezequiel sobre aquele vale. E o Senhor pergunta: Ezequiel, por acaso esses ossos podem reviver? Ezequiel, por acaso esses ossos podem tornar de vida? Uma pergunta para Ezequiel. E Ezequiel responde assim: Senhor, Tu o sabes. Tu o sabes, Senhor. E eu não sei se você sabe, Tu sabes significa saber por experiência. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele é um Deus experiente em transformar crise em vitória. O nosso Deus, Ele é experiente em transformar causa em ordem. O nosso Deus, Ele é um Deus experiente em transformar crise em vitória. E Deus pergunta: Ezequiel, pode reviver esses ossos? A opinião de Ezequiel mudaria aquela situação? Não mudaria. Mas Deus queria contar com Ezequiel. Deus queria que Ezequiel participasse daquele milagre. Deus disse: Ezequiel, eu quero que o milagre passe por você, porque é através da sua boca que a profecia vai se tornar realidade. Deus, Ele conta com você para que a realidade dos céus seja lá na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Nessa noite o Senhor te chama, porque nós, o povo de Cristo, amém? Você é povo de Cristo aí? Amém? Você é povo de Deus? Nós carregamos algo poderoso. Nós carregamos a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Um povo cheio da unção. E a unção nos faz fazer aquilo que aos nossos olhos humanos nós não conseguiríamos fazer. A unção é a capacitação para fazermos aquilo que é extraordinário. E diante da unção que está sobre a sua vida, as circunstâncias terão que se cair. A unção que você carrega, em nome de Jesus, vai fazer com que toda muralha, todo impedimento seja quebrado na sua vida. Deus disse: Ezequiel, pode reviver esses ossos? Não tenha medo, Ezequiel, porque vai ter vida de novo. Vai ter esperança de novo. Vai ter esperança de novo, Ezequiel. Vai ter esperança para você. Sabe por quê?
Ele é o sim para a sua vida. Ele é o sim para a sua casa. Você não sabe, mas Ele fará. Você talvez não sabe como será, mas será. Você hoje talvez está com seu coração angustiado. Talvez você não sabe de onde virá os recursos, mas eu quero profetizar que os recursos virão sobre a sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que realiza milagres. Ele é um Deus que traz vida aos ossos secos. E eu te pergunto hoje, profetize. Comece a profetizar. E não atrase aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Se envolva na igreja. Se envolva, meu irmão, nas coisas de Deus que o Senhor te chamou para fazer. No seu trabalho, aonde você estiver, se levante como Ezequiel e comece a profetizar. Mas Dayana, o que é profetizar? O que é profetizar? Profetizar é falar o coração de Deus. Profetizar não é dizer o que você acha, o que você pensa, mas é dizer aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Porque muitas vezes, se nós formos profetizar segundo os nossos pensamentos, nós iremos falar: não pode, está difícil, não vai acontecer. Por isso que Deus disse: Ezequiel, profetiza. Então Ezequiel, ele decide profetizar, não segundo os seus sentimentos, mas segundo a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é o próprio Jesus que traz vida. A palavra do Senhor é a palavra que traz vida. Então Ezequiel, ele começa a profetizar. Porque profeta de Deus não inventa, só repete aquilo que Deus mandou falar. Quem é de Deus não fica inventando as coisas. Pessoas de Deus diz aquilo que o próprio Deus liberou. Aquela pessoa que é de Deus, ela é obediente. E ela irá repetir segundo o coração de Deus, não segundo os seus sentimentos. E Ezequiel então, ele começa a profetizar. E olha o que o texto diz: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E aqui está um segredo para a sua vida, um segredo que pode mudar a sua história. Que você venha profetizar não as suas palavras, mas a palavra do Senhor. Profetize: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Profetize: a cura chegou sobre a minha vida. Profetize: a enfermidade não vai ficar na minha família. Profetize: o desemprego não vai se tornar realidade na minha casa, porque o nosso Deus, Ele é um Deus grande, poderoso, dono dos céus e da terra. Comece a profetizar a palavra do Senhor lá na sua casa. Pessoas que entraram aqui hoje e você está profetizando talvez morte, pare hoje e profetize a palavra do Senhor que traz vida. Profetize sobre os seus filhos: eis que serão abençoados meus filhos. Profetize, esposa. Profetize, esposo, sobre a sua casa. Profetize a palavra do Senhor. Sabe por quê? Nós vivemos na terra, mas nós devemos viver do céu para a terra. Porque quando nós decidimos viver do céu para a terra, nós estaremos acima das circunstâncias. Porque a própria palavra nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E é nesse momento que você chama aquilo que não existe a existir. Decida hoje profetizar. E Ezequiel então, ele começa a profetizar. Ele começa a buscar ao Senhor. Ele começa a clamar ao Senhor, porque a sua boca é uma arma de guerra. Olhe para esse irmão e diga a ele: a sua boca é uma arma de guerra. Aleluia. A sua boca tem o poder de trazer vida ou morte. O que tem saído da sua boca? Palavras de vida ou de morte? Reflita hoje. O que tem saído da sua boca, igreja? Palavras de vida ou morte? Porque entenda algo:
nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E nós devemos profetizar aquilo que o céu diz sobre nós. Então seja boca de Deus. Seja boca de Deus. E a Bíblia diz que Ezequiel começa a profetizar a palavra do Senhor. E quando ele profetiza, a Bíblia diz que há ali um ruído, há um rebuliço. E aqueles ossos começaram a se mexer. Quando Ezequiel começa a profetizar, cada osso se achegou no seu lugar. Os ossos foram se movimentando. E nessa noite eu creio que há ossos movimentando sobre esse lugar. Sonhos se tornarão realidade. Milagres vão acontecer na sua vida. Quando você começar a profetizar aqui hoje, a sua história nunca mais será a mesma. E então ali começa a ter um rebuliço. Os ossos foram se achegando. Cada osso começou a procurar o seu osso. Quando Ezequiel abre a sua boca, aquilo que demoraria meses, anos, em um momento só acontece. Erga suas mãos. Aquilo que iria demorar para acontecer na sua vida, vai acontecer. Esse ano é o ano da liberação do Senhor sobre a sua casa, sobre essa igreja, sobre a sua vida. Esse ano ainda não terminou e você viverá as promessas do Senhor sobre a sua vida. Eu creio nisso. Faltam poucos meses para o ano acabar. E eu creio que você e a sua casa viverão uma aceleração do Senhor. Eu creio que você e a sua casa, eu creio que essa igreja viverá um novo tempo do Senhor. Eu creio que a sua família viverá algo do Senhor, algo poderoso, porque nós temos poder de alterar crises no nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você irá profetizar aqui neste lugar. E a Bíblia diz que ele, Ezequiel, ele começa a profetizar como o Senhor havia dado a ordem. E a Bíblia diz, lá no final desse texto, que o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. Talvez você está aqui hoje e você está morto espiritualmente. Ezequiel profetizou, cada osso se achegou no seu lugar. Mas a Bíblia diz que aqueles ossos só se colocaram de pé quando o Espírito Santo entrou neles. Há algo poderoso. Você só se tornará de pé, forte, quando o Espírito Santo estiver sobre a sua vida. Porque é o Espírito Santo que nos faz vencer os dias maus. É o Espírito Santo que nos faz, que nos torna um grande exército. E nessa noite, erga suas mãos. Você irá profetizar. Eu não sei o que você tem enfrentado. Qual é o vale de ossos secos que você tem enfrentado? Talvez é o medo, é a depressão, é o desemprego, é a crise na sua vida sentimental, amorosa, no seu casamento. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando. Talvez é uma enfermidade, uma doença. Mas nessa noite você irá receber agora esse algodão com óleo. E você irá ungir o seu corpo. Se você nessa noite precisa de uma cura, você irá ungir o local que precisa ser curado. Talvez você está aqui hoje e a sua alma que está ferida, você irá ungir o seu coração. Talvez você está aqui nessa noite e você está vivendo dias onde a sua mente está cativa, perturbada, ansiosa, e você irá ungir a sua mente. Os diáconos nesse momento irá passar em cada local, irá distribuir os óleos em nome de Jesus no seu lugar agora. Você irá pegar esse óleo com a unção, porque nós cremos que a unção, ela tem o poder de quebrar todo jugo. A unção tem o poder de quebrar toda doença. Receba agora no seu lugar esse óleo ungido, esse algodão ungido, e você irá ungir.
Você irá se ungir agora nesse momento em nome de Jesus. Talvez você está aqui e talvez lá na sua casa você está desempregado. Você irá ungir as suas mãos, representando o trabalho das suas mãos. Receba agora em nome de Jesus esse óleo em nome de Jesus. E daqui a pouco nós vamos orar. Será uma oração poderosa, onde os céus irão descer sobre este lugar, onde os céus irão se tornar realidade sobre essa igreja. Enquanto isso, nós vamos cantar uma canção, porque o próprio Espírito já está passando aqui. O próprio Espírito Santo já está passando aqui neste lugar. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar. Ele está passando aqui com teu poder, com teu poder.